Livro do Êxodo, capítulo 1. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Capítulo 2, versículo de número 10. E sendo um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Você dá um amém por essa palavra? Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome pela presença do teu Espírito em nosso meio. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer lugar. Nós amamos o lugar que habita a tua glória. Manifesta-te pela tua palavra. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor por esta palavra? Eu imagino quanto vocês estejam cheios, plenos, satisfeitos diante de tudo que Deus tem feito nesses dias. Mas eu quero lhe pedir que considere que Deus tem uma palavra nesse momento para a sua vida. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e não está disposto desta maneira por uma coincidência. A Bíblia, ela possui uma linguagem que a teologia convencional ainda não detectou, não mencionou, não catalogou, que é uma linguagem profética. É possível que daqui a alguns anos, talvez 20 ou 30, se consiga assumir isso de forma acadêmica, mas é real, é verdade. A Bíblia tem uma linguagem profética. Nada aqui é por acaso. Tudo o que vemos na Bíblia obedece a uma razão e transmite uma linguagem. A linguagem da Bíblia também é uma linguagem profética em todos os seus detalhes. Não é um livro comum. Quando eu falo de livro comum, eu não estou dizendo que os outros livros não tenham sua importância. O que eu estou dizendo é que não é um livro humano. Não é Machado de Assis. É um livro que tem toda a sua inspiração divina. Até quando o diabo fala na Bíblia, há uma linguagem a ser entendida naquilo que ele está falando. Não obedecida, não seguida, mas compreendida. Nada na Bíblia se joga fora. A Bíblia não é como um legume que nós retiramos a casca. A Bíblia não é como uma fruta que nós separamos os caroços. A Bíblia não é como um alimento que a gente come até saciar-se e deixa alguns grãos no prato. A Bíblia, ela é toda revelada. Ela é a revelação máxima de Deus para a vida do homem. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e isso obviamente é profético, porque o livro do Gênesis é o livro da criação, mas também é o livro da queda do homem. Não há como ignorarmos isso. O homem, ele foi criado no Gênesis, mas ele também deteriorou-se no Gênesis. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus no Gênesis, mas também perdeu a sua afeição no Gênesis. No Gênesis o homem foi criado, e no Gênesis o homem descobriu que ia morrer. O livro do Gênesis é o livro da criação, mas é também o livro da queda. O segundo livro da Bíblia é o livro do Êxodo. O segundo livro da Bíblia é o livro
livro da saída. O segundo livro da Bíblia é o livro da redenção. O segundo livro da Bíblia é o livro do resgate. Aí eu preciso lhe entregar uma palavra nesse último dia de conferência. Você não poderá passar a sua vida inteira atado ao Gênesis da sua queda. Você precisa dar um salto para o segundo livro da sua história, que é o livro da sua redenção, da sua restauração e da sua saída. Quando nós lemos o capítulo 1 do livro do Êxodo, quem está comigo diga aleluia. Há uma lista. E eu quero lhe fazer lembrar que os primeiros versículos do capítulo 1 do livro do Êxodo não está sendo escrito de forma atualizada a história do Êxodo. É uma memória, é uma lembrança, é um resgate, é uma pincelada de algo que aconteceu no Gênesis e foi levado para o Êxodo. Quando a Bíblia diz, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, cada um com a sua casa, vai dar uma lista de 12 nomes. Esses nomes não com a mulher de seu pai. Olhe, por exemplo, para Simeão e Levi, foram traiçoeiros, matando uma cidade em Siquém. Olhe para José, teve cova, teve poço, teve abandono, teve acusação mentirosa, teve calúnia. Olhe para Diná, que não tem o nome aqui, mas está na história. Foi abusada, foi deflorada, foi abandonada. Quando eu vejo essa turma chegando no Êxodo, eu percebo que, por pior que tenha sido o início da minha história, já há um novo capítulo garantido para ela. Deixa eu lhe entregar uma palavra de Deus esta noite. Se não for pedir muito, eu gostaria só que você levantasse a sua mão. A sua vida não termina no Gênesis da sua queda, porque você já está na lista de saída de Deus para o Êxodo. Tem uma terra te esperando, tem um mar para ser atravessado, tem uma história linda de sucesso. O Gênesis não encerra a minha vida, o Êxodo me espera e eu vou chegar do outro lado. Quem está comigo esta noite? Quantas pessoas entraram no Egito? Diga 70. É mais ou menos isso, 70 pessoas, 70 almas, 70 vidas. O Antigo Testamento ainda não tem essa ideia teológica completa de espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia diz 70 almas, não são almas vagantes, são 70 vidas, 70 pessoas. No Êxodo agora, vão sair aproximadamente 3 milhões de pessoas. 2 milhões possivelmente seja o que a gente chama de populacho. Escravos que viviam também ali. Hebreus que se casaram com egípcios. Egípcios que se apaixonaram pelo Deus dos hebreus enquanto as pragas varriam o Egito. Mas uma coisa é certa. Uma história que começa com 70 vai ser concluída com mais de 1 milhão de pessoas. Por que que o livro do Êxodo começa relacionando o nome de quem entrou no Egito? Para fortalecer a fé da gente, para sacudir a gente, para lembrar a gente que Deus honra os pequenos começos. Eu vou repetir, porque teve uma irmã lá atrás que não conseguiu ouvir, mas agora ela vai ouvir. Deus está colocando o nome dessas pessoas aqui, para a gente entender que na vida as coisas não começam grande. Na vida as coisas começam pequenas, mas não vão terminar pequenas. Jacó entrou com 70, Moisés vai sair com mais de 1 milhão de pessoas. Aí eu lhe peço, respire fundo, levante a cabeça, encare o seu 2019 com alegria, porque você começou com 70, mas sairá com milhares. Eu vou repetir, erga a sua cabeça, respire fundo, olhe para o seu 2019 com esperança, porque você começou com 70, mas sairá com milhares de pessoas. E a história continua sendo lembrada. Ela ainda não está sendo vivida até aqui, ela está sendo lembrada. Um dia subiram ao Egito os filhos de Jacó, eram 70 pessoas, e José, porém, estava no Egito. O que a Bíblia está dizendo é que eles subiram, mas que havia uma segurança, havia um alicerce,
havia uma bússola, havia um protetor. Havia alguém que garantia a estabilidade daquelas pessoas. Havia alguém que tinha governo. Havia alguém que poderia proteger e amparar. A Bíblia vai dizer que José faleceu. Eu gostaria que você depois colocasse uma setinha no versículo 6. Porque a Bíblia diz que faleceu José. A Bíblia diz que faleceu todos os irmãos de José. E por fim, a Bíblia diz que toda aquela geração morreu. Se nós não conhecêssemos a Bíblia, o que esperaríamos para o versículo seguinte? 70 imigrantes entram em um país, protegidos pelo governo de alguém que é de sua família. Essa pessoa morre. Existem 12 cabeças, líderes dessa confederação tribal, morrem. Mas é claro que José construiu relacionamentos, ele tem amigos, mas a Bíblia diz que toda aquela geração morre. Se nós não conhecêssemos a Bíblia, nós afirmaríamos que no versículo 7 estaria escrito assim: e todo aquele povo pereceu. Mas eu vou ler para você. Versículo 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram. Eu vou lhe explicar o que eu acabei de dizer aqui, para você dizer um glória a Deus. Pessoas morrem, amigos morrem, governos passam, promessas ficam e se cumprem, porque elas não morrem jamais. Eu vou explicar o que eu estou pregando aqui. O avô que orava com você partiu. A mãe que acreditava em você morreu. O pastor que era o seu mentor foi embora para outra cidade. A empresa onde você colocou sua vida fechou as portas. O amigo de oração que você mais confiava declinou da fé. Pessoas e cenários sofrem mudanças, mas a promessa liberada, ela está intocável e ela vai se cumprir. Eu gostaria que você pegasse na mão desta pessoa que está do seu lado e dissesse a ela: te alegra, Israel, a promessa ainda está de pé. Eu vou dizer mais uma vez: te alegra, Israel, porque a promessa ainda está de pé. Eu vou dizer a terceira vez: te alegra, Israel, porque a promessa ainda está de pé. Você não entendeu, mas eu te ajudo. Jacó morreu, Rubem morreu, Isacar morreu, Levi morreu, Zebulon morreu, José morreu, Faraó morreu, Manassés morreu, Efraim morreu, mas a promessa não morre. Aleluia! Aleluia! Quem está governando o Egito agora não conhece José. Não é rosto, não conhece história. E ele olha para os hebreus que vivem na terra de Gósen, que obviamente não são mais 70, já são milhares, e ele diz: essa gente é perigosa. Podem tomar o Egito de assalto e tem que dar um jeito de freá-los. E a Bíblia diz que ele começa a escravizá-los, colocando carga pesada sobre eles. Preste atenção, e se você depois quiser marcar, faça isso. O versículo de número 13, ou melhor 11, diz que os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó as cidades de tesouros, ou cidades monárquicas, e é bom que você considere isso, Pitom e Ramsés. Eu explico. Um faraó novo, faraó é um título, olha para os hebreus e diz: essa gente é perigosa, essa gente está crescendo muito, vai tomar o Egito de assalto, vou escravizá-los. Do nada, a situação muda, de imigrante para escravo.
Começam a colocar cargas pesadas sobre eles, e gente que sempre trabalhou na pecuária e sempre trabalhou na agricultura, agora se vê tendo que amassar barros e construir cidades. Quando alguém ficava de moleza, pá. Quando alguém não conseguia dar conta, os exautores vinham e castigavam. E a Bíblia vai dizer que esse processo de escravidão vai gerar 2 cidades, Ramsés e Pitom. Quem era amistoso agora é inimigo, do nada. Do nada, quem falava bem está falando mal, do nada. E eles estão lá. E eles constroem 2 cidades, Ramsés e Pitom, que são cidades monárquicas. Quase 100 anos depois, quando Moisés vem libertar o povo de Israel do Egito, ele traz uma vara na mão. Alguém lembra disso? Ele joga essa vara no chão de um palácio, e essa vara se torna uma serpente, ou um crocodilo, ou um lagarto, que são as mesmas expressões dentro dessa cultura. Quando os magos de Faraó repetem a proeza fazendo a mesma coisa, o animal que saiu da vara de Moisés engole a deles. E pela primeira vez no Egito, o Faraó vai ver os seus magos perderem força diante de um Deus desconhecido. Você sabe aonde esses sinais aconteceram? No palácio de Faraó. Você sabe aonde ficava a casa de Faraó? Nessa cidade, Ramsés, que os filhos de Israel estão construindo com a escravidão. Você não entendeu? Mas eu vou te ajudar, que eu estou aqui para isso. Quando os filhos de Israel amassavam barro, alguém perguntava: está fazendo o quê? E certamente eles respondiam: sofrendo. Está fazendo o quê? Trabalhando de graça para o opressor. Está fazendo o quê? Construindo fortaleza para os meus inimigos. Mas quando o céu olhava para aquela cena, não era isso que o céu respondia. Está fazendo o que aí? Estou construindo o cenário do lugar aonde os milagres vão começar a acontecer e transformar a minha história. Eu quero que você levante uma mão, porque eu vou lhe entregar uma palavra no último dia desta conferência. Alguém olha para você e diz: está penando, está sofrendo, está quebrado, está caindo, mas quando Deus olha para você, diz: está construindo o cenário para a revelação do meu milagre. Você conhece alguém pelo nome nessa conferência? Aponta para essa pessoa, grita o nome dela e fala: fulano, não para, porque é aí que Deus vai ser glorificado. Fulano, não para, porque é aí que Deus vai ser glorificado. Fulano, não para, porque é aí no meio dessa dor. Quem trabalhava, grite os hebreus. Não, gente, alto. Quem trabalhava, grite os hebreus. Quem ficava cansado, não responda. Quem trabalhava? Quem ficava cansado, não responda. Não é pegadinha. Preste atenção. Versículo de número 12. Quanto mais os afligiam, mais cansavam. Quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam, mais cresciam, de maneira que os egípcios se cansavam. O que é isso? Você trabalha, você é perseguido, você é afrontado, você cresce e eles cansam. Eu vou repetir. Você trabalha, você é perseguido, você é afrontado, você cresce e eles cansam. Eu vou repetir. Você é perseguido, você trabalha, você é afrontado, você cresce e eles. Eu vou dizer uma coisa aqui para esta igreja. Eu sei que vocês estão preparados para ouvir. Terceiro dia de conferência. Nós estamos dando uma canseira no inferno. O diabo está cansado com a igreja.
semana inteira você deveria ter desistido de vir para a conferência. Do jeito que estão criando as coisas para te atrapalhar, era para você estar com cara de anteontem, mas você está aí dizendo aleluia, dizendo glória, e demônios estão olhando e dizendo cansamos. Chama as parteiras que cuidam das hebreias no ato do nascimento das crianças. Se apresentaram Sifra e Puá. Faraó disse: quando nascer um menino homem, mate, não deixe nascer. Ele teme uma revolução política futura e ele, tadinho, bobo, não conhece o nosso poder das mulheres. Ele pensou assim: se deixar só mulheres, elas não fazem a revolução. Ai meu Deus, aí que a revolução ia sair mais rápido. Só de raiva, não tem um menino para casar comigo, agora eu queimo esse Egito. Ele falou: vamos matar os homens, deixar só as mulheres, que vai haver um enfraquecimento do poder político e do poder de ação deles. Vamos matar os homens. Quem é Faraó? Faraó é um chefe de Estado e é também uma divindade. Ele é entendido dentro daquela cultura como Deus. Aquela cultura, ele é um Deus. Então as meninas que vêm até ele, Sifra e Puá, sabem que estão lidando com um chefe de Estado e com um Deus. Então elas precisam ter medo dele, porque ele é um chefe de Estado. Precisa ter medo dele, porque ele é um Deus. E aí na hora em que os meninos hebreus vão nascer, medo. Talvez alguém aqui nesses 3 dias cantou com medo, ou pregou com medo, ou não se achou pronto para aquilo que estava fazendo. Só que a gente tem que decidir que medo vai governar a gente. E elas decidiram entre ter medo de Faraó ou ter temor a Deus. Vamos temer a Deus, que é melhor. Aí acontece algo que Matthew Henry declara sobre esse texto, que eu não tinha percebido, mas que é incrível. Faraó, grite meio alto, Faraó. É um título. O nome dele não aparece na história bíblica. A gente supõe que pode ser Sete, pode ser Ramsés. Tenta encontrar o lugar da história. Mas a Bíblia não dá nome para Faraó em momento nenhum. Aí 2 meninas, que não eram nem casadas, tiveram casas depois, levanta o nariz e diz: vou temer a Deus e não vou matar filho de hebreia. Aí Deus diz: coloca o nome delas aqui, porque o de Faraó eu não registro, mas de quem teme o meu nome eu vou registrar. Você não está entendendo, mas eu vou te explicar. A gente conjectura nome de Lúcifer na Bíblia. A gente pega parábola do profeta Ezequiel para tentar correlacionar com a história do diabo. Mas o diabo não tem história aqui. Mas quem teme a Deus tem história aqui, faz história aqui e continua a história lá. Elas são muito espertas, não dá para controlar. Quando vê, já nasceram os filhos. Aí acontece um massacre. Gente, eu já li a Bíblia algumas vezes e não fiz mais do que minha obrigação, porque me dedico a isso. E eu não tinha percebido isso. A Bíblia vai dizer que quando aquelas meninas fracassam no plano de Faraó, Faraó levanta todo o povo egípcio para matar as crianças hebreias. Todo. Eu não tinha lido isso ainda com atenção. Agora ele vai fazer de cada indivíduo um agente da malignidade dele. Vai lá e manda matar, porque não pode nascer. Eu quero que você grite isso bem alto: não pode nascer. Essa é a fixação de Faraó: não pode nascer, a ponto de levantar o Egito inteiro para fazer isso. Você imagina criança sendo arrancada de casa, mãe chorando, vizinho que antes era amigo, agora se tornando inimigo, um caos. Aí chega no capítulo 2. E agora, nesse ponto, eu conto do meu jeito. Quando eu conto do meu jeito, eu aviso. O menino chega em casa, toma banho, troca de roupa, depois de trabalhar de escravo o dia todo. O pai diz: vai aonde? Eu vou ali na casa da Joquebede. Vai fazer o quê? Eu vou pedir para casar com ela. Gente, o Egito de perna para o ar, criança chorando, gente correndo na rua e um doido dizendo: eu vou casar. Você entende com quem está a solução das crises mundiais? Gente que no meio da angústia levanta a cabeça e diz: vou sonhar.
Vou fazer, vou tocar a minha vida, tô nem aí. O doido casou, gente. Arão casou com Joquebede. Teve a primeira filha, Miriam. Teve o segundo filho, Arão. Quando a crise estourou, potencializou-se ao ponto das crianças serem jogadas no Nilo. Quem vai nascer? Fale sem medo, quem vai nascer? Aí eu libero uma palavra sobre sua vida, eu espero que você queira receber. Os teus melhores frutos nascerão nos teus piores dias. Eu vou repetir, os teus melhores frutos nascerão nos teus piores dias. Eu vou repetir, os teus melhores frutos nascerão nos teus piores dias. Deixa eu lhe fazer lembrar de uma canção da harpa cristã que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando o inferno diz, agora eu estou espremendo para matar, o céu diz não, está espremendo para o melhor suco ser produzido agora. A mãe escondeu a criança 3 meses. Meu filho é muito bonito, não pode morrer. Eu quero ver qual é a mãe que vai olhar para o filho e vai dizer: é feio, tem que matar. E olha que nascem umas crianças bonitinhas no mundo. Mas nascem umas engraçadas, né? Que quando nasce, todo mundo diz, tem cara disso, cara daquilo. Você fica procurando ali, não entende muita coisa, mas a mãe diz, é lindo. Minha avó já falou, para de rir de criança feia, que você vai ter seu filho ainda. Eu digo, ô Jesus, me guarda. Não rio, gente. Eu só falo assim, parece com o pai, parece com fulano, com o seu. Vão identificando a família. Coisa de gente que quer ter filho e não tem, se ocupa olhando o filho dos outros, né? Quando ela olhou, disse, muito bonito. Não pode morrer. Escondeu por 3 meses. Mas ela percebeu que mantê-lo escondido não seria possível. Esse tempo de isolamento, esse tempo de reclusão, essa coisa de não vou, deixa aqui, isso é comum. Mas não dá para durar para sempre. Você está aqui hoje e você está escondida, você não sabe. Eu estou bem aqui porque ninguém me conhece, eu não quero papo, não quero conversa. Acontece isso. Só que ela percebe que não dá para manter aquela situação. Então ela pega um cesto de juncos, ela betuma, betumar é hipermeabilizar, e ela coloca a criança dentro e toma uma decisão muito difícil, arriscar. Vou colocar esse cesto no meio dos juncos no Nilo, na hora em que as meninas saem para tomar banho, para ver o que vai dar. Eu tenho que tentar. Ela prepara o cesto, ela coloca o cesto no meio dos juncos, o cesto é de juncos, e junco com junco a visão é bem parecida. Só que o que tem dentro é que é a diferença. Eu explico. De cesto fechado, nós somos mais um. A gente compra um carro, pensa que ninguém tem, começa a encontrar vários na rua. Acho que a gente só encontra depois que compra. A gente compra uma blusa, meu Deus, você imagina em cidade pequena, eu moro em cidade pequena. Quando eu penso que eu estou arrasando, a igreja inteira está também. Entendeu, gente? Tem toda uma situação. Agora, quando o cesto abre, é que é a revelação do que há dentro. É o que há dentro que faz a diferença. Ela põe o cestinho lá. E na hora que as moças saem para banhar-se, mas não propriamente a princesa. Era a hora usual do banho no Nilo. Mas quem sai? A filha de Faraó. Se tem uma pessoa propensa a ser extremamente leal ao pai, é o filho. E como eu sou filha mulher, eu vou deixar mais claro ainda, a filha. A filha é muito leal ao pai. Só que Matthew Henry diz que Deus é capaz de levantar aliados até entre os seus adversários. Fica tranquila, que o Senhor não é Senhor do exército, Ele é Senhor dos exércitos. Ele tem agentes e soldados em lugares improváveis essa noite. Você pensa que lá não tem ninguém dele, mas já tem um infiltrado dele para ser servo da vontade dele, para cumprir a vontade dele na sua vida.
Ela sai para banhar e ela consegue ver um cesto de junco no meio dos juncos. E ela diz para as meninas servas: pega ali para mim. Quando as meninas trazem, que ela abre, Moisés está chorando. Deus é lindo. Eu espero que ninguém me critique, mas eu acho que Deus beliscou Moisés naquela hora. Chora. Porque um é o nível de sensibilidade que temos com alguém que não está chorando, e outro é o nível de sensibilidade que temos com alguém que está chorando. Às vezes você quer pegar a pessoa e falar as verdades, a pessoa chora, você para. Não é verdade? Por isso que eu ensino as irmãs: meu marido, irmã, você chora? A irmã olha para mim: a senhora chora, irmã? Quando ele começa a falar, chora. Possível, não sabe usar a lágrima. Quando ela abriu, ele estava... Você sabe que quando nós despachamos uma mercadoria, um produto qualquer, especialmente por transporte aéreo ou terrestre, que seja uma transportadora, quando o produto é frágil, a gente faz o quê? A gente manda notificar que o produto é frágil. Só que tem um detalhe: a gente tem que saber quando colocar a faixa de frágil e quando esconder essa faixa. Eu te explico. Tem que ser notificado que é frágil para quem quer guardar, e tem que ser escondido que é frágil para quem quer quebrar. Porque dependendo de quem descubra que é frágil, chuta. Mas dependendo de quem descubra que é frágil, acolhe. Deus vai lhe dar a percepção de entender que a fragilidade deve ser revelada para quem merece saber. Quando Moisés chora, ele não é Moisés, ainda é só uma criança, não tem nome. E ela olha chorando, ela diz assim: é filho das hebreias. Como é que ela sabe, gente? Eu não sou especialista em cultura egípcia, mas eu sei o suficiente para afirmar que o biotipo de uma criança hebreia para uma criança egípcia nos 3 primeiros meses de nascimento não é tão diferente. Ela sabe que aquela criança é uma criança hebreia por uma razão, a mesma razão que fez com que muitas crianças judias morressem no Holocausto, no nazismo. O filho do judeu, ele é circuncisado, e ele tem uma marca no órgão genital. Algumas crianças, para tentar fugir na época do nazismo, decoravam a oração do Pai Nosso, Ave Maria, para se fazer de cristão e fingir não ser um judeu. Só que alguns soldados nazistas, no ápice da sua maldade, mandavam que as crianças abaixassem as roupas. E quando as roupas eram baixadas, o sinalzinho declarava que, embora ele soubesse orar o Pai Nosso ou rezar a Ave Maria, ele não era um católico, ele não era um cristão, ele não era um protestante, ele era um judeu, porque a marca, o sinal, a aliança dizia: eu não sou um igual. De cesto fechado, de uniforme de trabalho, ou com kit crente, é todo mundo igual, né? Mas quando abrem o cesto da nossa existência, só a marca da aliança vai revelar quem nós somos de verdade. E quando a princesa abriu e ela viu a marca, ela gritou: é filho das hebreias. Quem surge no cenário? A irmã de Moisés. Para fazer o quê? Para acabar com tudo. Para estragar os planos da mãe. A mãe disse: fica ao longe vendo no que vai dar. Não mandou ela fazer nada. Mas a menina que vai liderar mais de 600 mil mulheres na adoração na travessia do Mar Vermelho tem um ímpeto de liderança que não permite ela se excusar da responsabilidade de tentar ajudar. Adoradores que mudarão a história do Brasil não dependem de escala para manifestarem o que está em seu coração, porque eles fazem mesmo sem que ninguém peça que eles façam. Ela chegou do jeito dela, 8 ou 10 anos de idade no máximo, e disse assim: princesa, a senhora não gostaria que eu chamasse uma ama hebreia para cuidar desse menino? Bocuda.
Ela acabou de acabar com tudo. Ela está dizendo assim: eu sou a irmã, ele é o irmão, e eu estou querendo chamar minha mãe. Isso qualquer idiota perceberia. Mas quando Deus começa a sinalizar um novo tempo na nossa vida, Ele passa a reduzir a inteligência dos nossos possíveis adversários. A filha de Faraó fica cega e diz: ei, vai lá chamar uma ama hebreia para cuidar desse menino. E tem outra: eu vou pagar um salário para ela fazer isso. Volta aqui comigo. Escravo recebe salário em alguma cultura da terra? Não. Mas quando o céu quer começar a sinalizar que está chegando uma virada na tua vida, coisas esquisitas vão começar a acontecer. Pegue na mão dessa pessoa linda, fofa, cheirosa, porque se o desodorante segurou até agora é porque o banho foi bom. Pegue na mão desse crente lindo que está do seu lado e diga para ele: coisas esquisitas vão acontecer depois dessa conferência. Coisas esquisitas vão acontecer depois dessa conferência. Coisas esquisitas vão acontecer depois dessa conferência. Coisas sobrenaturais, coisas transcendentais, coisas que não têm jurisprudência. É inédito, é inédito, é inédito. Eu estou liberando uma palavra: o inédito vai acontecer. Quer que Faraó não quer? Diga: Faraó não quer que nasça. Foi para a casa de Joquebede. Ela criou até ele ficar grandinho. Quando ele ficou grandinho, ela foi levar ele para a filha de Faraó. Aí eu estou no capítulo 2 e eu encerro no versículo de número 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou. E chamou o seu nome. Você vai falar agora, força, tá? E chamou o seu nome e disse: porque das águas o tenho tirado. Preste muita atenção nisso aqui, para a gente tentar reconstruir uma ideia que está um pouquinho equivocada sobre esse texto. A gente precisa pensar junto, analisar. Eu apresento justificativas, dou a fonte e depois você vê se concorda comigo ou não. A gente costuma ler assim, que o menino chegou e que ela chamou ele de Moisés porque tinha tirado ele das águas. Logo, o nome Moisés tem como tradução tirado das águas, mas não é isso. O nome Moisés não é um nome hebraico, é um nome de raiz egípcia. Funcionava como um acréscimo. Na nossa cultura seria um sobrenome de monarcas. Era muito comum que um faraó, por exemplo, fosse Ramsés Moisés, fosse Sete Moisés. Porque a palavra Moisés é uma palavra egípcia, que quer dizer o seguinte: nasceu. Uma das fontes de consulta é a Bíblia de Estudo King James, a versão atualizada. Você vai ler no rodapé, é uma das correntes que defendem essa ideia. Quando ela disse: vou chamar o seu nome Moisés, porque das águas eu tenho tirado, ela está dizendo: vou chamar Moisés, porque eu tirei das águas, eu tenho direito de fazê-lo meu filho, lhe dando um nome. Esse porquê que está junto, que na língua portuguesa está justificando a sentença anterior, não quer dizer que o nome dele é por isso, mas que ela pode dar esse nome, porque quem tirou das águas foi ela. Ela está dizendo: eu adoto, eu dou a ele um nome que o liga à monarquia, a dinastia faraônica. Esqueça a monarquia, a dinastia faraônica, porque eu tenho esse poder. Eu tirei ele das águas, então eu tenho o direito de dar a ele o nome que eu quero. Como, por exemplo, quando você adota uma criança, você pode dar à criança o nome que você quer. Ela está dizendo: eu adotei, é meu, e eu estou chamando de? Que quer dizer o quê? Nasceu. Não quer dizer das águas eu tenho tirado. Das águas eu tenho tirado é o direito que ela tem de dar o nome. O nome é nasceu. Faraó morava no palácio, a filha certamente morava com ele. Moisés foi criado dentro do palácio, a Bíblia diz isso.
A Bíblia diz que Joquebede leva um menino já grande. Eu vou colocar aqui 4 a 8 anos. Quem tem filhos aqui da idade de 4 a 10 anos, levante a mão. Pode baixar. Quem aqui lembra de quando seus filhos tinham de 4 a 10 anos? Quantas vezes por dia você costumava chamar o nome do seu filho? Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. O que que Faraó não queria de jeito nenhum? Alguém lembra? Que um menino hebreu nasceu, foi morar dentro da casa dele. Moisés, levanta. Moisés, vai escovar o dente. Moisés, solta esse celular. Moisés, olha para mim. Moisés, estou falando com você. Moisés, pega esse brinquedo. Moisés, apaga a luz. Moisés, é a última vez que eu te chamo. Eu não vou chamar de novo. Só podia ser o céu rindo do inferno dentro da casa dele. Tanta coisa você fez, né, Faraó? Aumentou a carga de trabalho, né, Faraó? Tentou subornar a parteira, amedrontar a parteira, colocou o Egito inteiro para matar criança. Mas quando eu quero, nasce e eu coloco dentro da tua casa. Dá um salto dessa cadeira, porque o diabo queria te matar no ventre da tua mãe, mas você nasceu. Você vai ter que abraçar pelo menos uns 5 crentes aí, apertado, e vai dizer a eles: nasceu. Não vai matar teu ministério, não vai matar teu casamento, não vai impedir o nascimento do teu livro, não vai impedir o nascimento dos teus filhos, não vai impedir o nascimento do teu ministério, não vai impedir o nascimento da AD Alfa em outros lugares deste bairro, porque quando Deus diz nasceu e ninguém mata. Olha para a sua vida, olha para a sua história. Tentativas de aborto, doenças incuráveis, traumas, colisões, acidentes. Você está vivo e plantado no lugar estratégico de Deus para cumprir todo o propósito que Ele quer, porque ninguém frustra planos de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Levante as suas mãos. Deus Santo, eu quero te louvar por esta conferência, por tudo que o Senhor derramou nesses dias e que ainda está em curso sobre nós. Os rios que o Senhor desagou aqui são poderosos, ininterruptos e não podem voltar. Eu oro pelas pessoas que ouviram a palavra que acabei de ministrar agora e aquelas que ouvirão posteriormente pelo YouTube, pelas redes sociais, para que o mesmo impacto de glória que nós sentimos com a Tua presença, estas pessoas também sintam. E que a realidade que nenhum plano teu pode ser frustrado seja consolidada em cada mente, em cada coração agora. Nascemos e somos para o louvor da tua glória, no nome de Jesus, amém. Você consegue aplaudi-lo acima da sua cabeça? Deus abençoe, obrigado, pastor.